Antônio, Deus abençoe vocês. E agora chegou o momento da mensagem, da palavra do Senhor. E nós vamos estar aí ouvindo a mensagem, prestando atenção, abrindo nosso coração para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse momento. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez nesta mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aí, juntamente com você. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, não tem como, deixar de manifestar nossa gratidão a Deus e também manifestar a nossa gratidão a você, que aí é sempre presente conosco aí neste culto Vida em Cristo. E a você que é presente, aonde quer que você estiver, o nosso desejo é que a boa mão do Senhor, transbordante em graça, possa ser presente com você, alcançando aí a sua vida, a sua família e também aí os seus projetos de vida. Para meditação, o livro é 2 Timóteo, capítulo de número 2, apenas um versículo para esta meditação rápida, objetiva, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, quando nós falamos a palavra fortalecer ou estar fortalecido, isso aí é algo que entendo que é algo que faz parte do nosso objeto de desejo, Ninguém quer se enfraquecer, não, muito pelo contrário. Então, quando nós falamos esta palavra, o fortalecer, fortalecimento, buscar força, é algo que faz parte, de nossa vida. Por quê? Porque uma pessoa em sua razão, nenhuma pessoa em sua razão, dentro da normalidade, dentro da sua razão mental, nenhuma pessoa que vive a mais perfeita razão mental quer se enfraquecer. Deseja o fracasso, deseja a fraqueza para a sua vida, Ninguém deita e fala assim que amanhã eu amanheça mais fraco do que hoje. Ninguém pensa desta maneira, muito pelo contrário, Nós quando nós deitamos, nós pensamos no progresso. Falar aqui de fortalecer, nós não estamos falando da força de um músculo, Nós não estamos falando de força física comum. Nós estamos falando aqui de fortalecer aqui, nós estamos falando de firmeza, de estruturar, de segurança, de posicionamento. É o que é a orientação na meditação deste dia. Então, nenhuma pessoa, conforme foi falado, dentro de uma razão, ela vai querer se enfraquecer, muito pelo contrário, fortalecer é algo que está no nosso coração. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Amanhã eu quero estar melhor do que hoje, estar mais firmado do que hoje, maior do que hoje, melhor financeiramente do que hoje. Queridos, isso aí, com a saúde melhor do que hoje, nós queremos nos fortalecer a cada dia. O empresário, por exemplo, ora, ele pensa assim, que amanhã a minha empresa renda mais, que amanhã a minha empresa cresça mais, que amanhã eu posso estar mais forte dentro de um mercado. Então isso aí é algo que é nosso. Nós queremos fortalecer, nós precisamos te fortalecer. Além de querer, o ato de fortalecer, de fortificar, é algo necessário para a nossa vida. E isso acontece em todas as áreas, Quando nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo, Quando nós vamos crescendo, nós vamos tomando força e estrutura física e nos fortalecendo, e isso aí faz parte da nossa vida, e isso aí sai da estrutura física e chega nas áreas da nossa vida, Nós queremos estar fortalecidos financeiramente, nós queremos estar fortalecidos com a boa saúde, nós queremos estar fortalecidos emocionalmente, nós queremos ter um nome fortalecido em uma sociedade. Queridos, quando fala de estar fortalecido, é tudo aquilo que
nós desejamos, porque fortalecimento fala de segurança, e segurança é algo que eu quero para mim, é algo que eu quero para minha família, é algo que eu quero para as minhas finanças, é algo que eu quero para o meu nome, é algo que eu quero para os meus familiares, é o que nós precisamos. Segurança, ela te traz a esperança, né? E a certeza de que tá tudo bem. E nós vivemos em cima disso aí. Pois bem, falamos isso aqui, por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler, né, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, orientando uma pessoa a quem ele tinha como seu filho amado, né? Orientação essa que foi direcionada a Timóteo e para a humanidade, né? Porque a necessidade que ele viu em Timóteo, ele vê em mim, ele vê em você, são as orientações do céu, né? Através ali do apóstolo Paulo para a nossa vida. Então, quando ele fala diretamente a Timóteo, né? Conselho esse, conforme foi falado aqui, que ele é para mim e para você, ele também vai falar acerca de fortalecimento. Só que ele vai sair aí da esfera material e ele vai levar Timóteo para uma esfera espiritual, quando a orientação e o seu aconselhamento vai dizer assim: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus. Há alguns dias atrás aqui, eu me lembro que estávamos aqui em um momento de reflexão, e na palavra de Áurea, ela chegou e falou acerca desta palavra chamado graça. E ela, na sua explicação, ela falou que é o favor, né? Imerecido. É o favor imerecido, né, do Senhor para a minha vida. Ou seja, é um favor que o Senhor me presta sem eu ter merecimento algum. E é isso que nós chamamos de graça. Aquilo que você faz por uma pessoa pelo merecimento não é graça. Não é graça. Você fez aquilo que a pessoa precisa, merece e acabou. Mas o que se diz respeito daquilo que uma pessoa faz pela outra, né? No entender aqui da palavra do Senhor, exclusivamente Deus, aí se manifesta a graça. É quando o Senhor faz aquilo que você necessita, mas você não tem merecimento nenhum, mas Ele faz. Ele não quer saber se você merece, mas Ele fez por você. Então esta aí é a graça de Deus, e esta é a fonte, viu, Áurea? Esta é a fonte da qual Paulo orienta Timóteo a buscar fortalecimento. Então, como nós aprendemos que graça é o favor de Deus para a nossa vida, então é como se Paulo estivesse falando assim, em outras palavras, para a gente, né, para ficar mais fácil a compreensão, é como se ele falasse assim: meu filho, fortifica-se no favor de Deus para a sua vida. Vamos deixar mais fácil ainda de compreensão? Meu filho, fortifica-se nas promessas de Deus para a sua vida. Favor de Deus. E é justamente este poucos minutos que estaremos aqui, nós ficaremos como sendo o foco da nossa meditação, o favor de Deus para mim, o favor de Deus para você. Queridos, ao longo de nossa vida nós necessitamos de favor. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de bater a porta de alguém, pedir a alguém algo, né? Clamar a alguém que faça alguma coisa por você. Por quê? Porque necessidade de favor todos nós temos. Nós não conseguimos viver sozinhos. Necessitamos das pessoas. Ainda que você tenha grande recurso, mais cedo ou mais tarde você vai precisar de uma coisa que dinheiro não compra, mas uma pessoa pode te servir. Então falar de favor é falar de algo que nós conhecemos muito bem. Muito bem. Inclusive essa palavra, por favor, né? É uma das primeiras palavras que os papais, que as mamães ensinam aos seus filhos. Ela é muito própria nossa. Nós conhecemos desde a infância, sabemos o que é uma prestação de favor. Assim passamos a nossa vida, né? Sendo acudido por um e por outro, com os favores que a vida vai fazer com que eu e você venhamos ter a necessidade. Mas só que aqui sai fora do favor humano.
Ele manda, olha que coisa maravilhosa. Ele manda Timóteo fortalecer nos favores, ou na graça, conforme foi falado, que está exclusivamente em Cristo Jesus. Ou seja, não recorra a outro. Não recorra a outro, porque se você recorrer a outro, você vai voltar de mãos vazias. Ou seja, a necessidade não vai ser suprida. Queridos, isso me fez refletir. Eu refletindo neste versículo, isso me fez aprofundar um pouco dentro disso aqui, pensando comigo mesmo, olha, acerca da questão do favor e como que nós esperamos do ser humano, de alguém tão fraco, falho como nós, o favor. Como que eu deposito a minha esperança no favor das pessoas? É errado? Não. Nós necessitamos das pessoas conforme aqui foi falado. Só que a palavra do Senhor vai abrir a minha mente. Só que a palavra do Senhor vai abrir a minha visão. Para quê? Para que eu entenda que muito maior que a necessidade de eu recorrer a um semelhante é muito maior são as necessidades que eu tenho, das quais só o Senhor pode me atender. Por quê? Porque das quais só o Senhor pode me atender, nós estamos trabalhando com as questões espirituais. E falar de questões espirituais é muito mais do que eu virar para você que pode me socorrer e falar assim, por favor, faz isso e isso para mim, ou você me recorrer e me pedir um favor. Falar das questões espirituais, querido, é muito mais do que uma prestação de favor que alguém pode fazer por alguém aqui nesta terra. Nós estamos falando daquilo que só o Senhor pode fazer. E esta era a orientação de Paulo, por quê? Porque ele via a necessidade do entendimento daquele jovem. Aquele jovem precisava e estava sendo orientado por Paulo, moldado por Paulo dentro das questões espirituais. E uma delas foi essa aqui, meu filho, fortifique-se no favor de Deus, na graça de Deus, porque... Aí eu comecei a analisar por que ele falou isso. Porque fortifique-se no poder de Deus. Sabe, eu analisando isso aqui, eu fui entender porque somente o favor de Deus, nas mais multiformes, né, que ela se apresenta em nossa vida, tem tudo aquilo que eu necessito e que o ser humano não pode fazer por mim. O governo não pode. Quer seja na esfera federal, estadual, municipal, teu dinheiro não pode, a tua força não pode, a tua influência não pode, os teus familiares não podem, os teus amigos não podem. Queridos, quando Paulo ele se refere aqui e manda nós nos fortalecer na graça de Deus, é porque somente a graça do Senhor pode nos suprir, porque ela nos basta. Somente a graça do Senhor pode nos suprir. E quando nós falamos aqui de graça, nós estamos falando das mais variadas formas. Nós falamos da graça que nos abençoa na forma da prosperidade, nós falamos da graça que nos abençoa na forma da proteção, nós falamos na graça que nos abençoa na forma da saúde, nós falamos na graça suprema que nos abençoa na forma da salvação, nós falamos da graça do conhecimento da palavra do Senhor, que me faz eu entender que existe essa fonte e que eu sou um necessitado dessa fonte e busco nessa fonte suprimento. A graça da esperança que me faz ter segurança de um amanhã melhor na presença do Senhor Jesus. Isso aí é a graça, mas para que eu entenda, é necessário que eu precise de me fortalecer. Caso contrário, eu sempre desprezarei a graça do Senhor. Me contentarei com bênçãos. Bênçãos aqui, uma bênção ali, migalhas de bênção, mas a palavra do Senhor me chama para me aprofundar, me chama para me fortalecer, me chama para me crescer, me chama para me ir à fonte da graça de Deus. E é interessante, olha, esse assunto é um assunto tão rico que quando nós falamos de graça, nós falamos de
de favor, né? Sim. De Deus, nós entendemos aqui que ela se manifesta para nós aqui nesta terra. Sim. E se estende pela eternidade. O favor de Deus. E quando eu estou fortalecido, Mauro, eu não abro mão de nenhuma das duas. Quero as duas, por quê? Porque eu preciso das duas. Sou um necessitado das duas. Quando ele fala assim, meu filho, fortalece, meu filho, tenha entendimento, tenha visão espiritual, tenha posicionamento espiritual e te fortalece todos os dias na graça que só há no Senhor Jesus, para a tua vida aqui nesta terra e para a tua vida na eternidade. E aí, quando eu não tenho visão, Áurea, eu fico só com as bênçãos do Senhor aqui nesta terra. Sim, Ivan. E a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 6:33, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí o motivo para a gente estar procurando, né, crescer na graça de Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, às vezes nós somos, algumas pessoas podem nos achar muito envolvidos com as coisas de Deus, às vezes buscando as coisas de Deus e dizer até assim: não precisa tanto assim, não precisa disso. Às vezes existe alguém que pode pensar que a gente não precisa dos favores das pessoas, né? E é um engano isso aí. Quando nós buscamos primeiro a graça de Deus, né, que é o reino de Deus, as coisas que pertencem ao reino de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos orientados pelo Senhor, e até mesmo as pessoas certas para nos prestar os favores aqui nessa terra é o Senhor quem nos dá. Quantas vezes você pode pensar que você acertou? Ou teve sorte, né? Ou teve sorte de ter uma pessoa que abençoa tanto a sua vida, que te ajuda tanto, que te presta tanto favor. Sabe o que foi isso? Foi a graça de Deus que te orientou e que te deu alguém aqui nesta terra. Né, os nossos vizinhos aí, quantas vezes, né? Precisamos dos nossos vizinhos, somos abençoados por eles, somos favorecidos por eles. Por quê? Foi o Senhor que nos deu também. Mas nós precisamos nos preocupar, né, em crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por quê? Porque é algo que precisa estar garantido na nossa vida. Porque as coisas dessa terra passam, não é mesmo? Então, por isso que nós precisamos garantir a eternidade. Primeiro, estar bem certo que nós já garantimos o céu e as demais coisas serão acrescentadas por mim e por aqueles que me prestam favores? Não, pelo próprio Senhor. É a graça de Deus que me faz favorecida em ter alguém aqui nessa terra que me ajuda, que me consola, que me dá a mão quando eu preciso, que presta favor quando eu preciso, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, também quando eu busco a graça de Deus, para que eu seja salva, eu não posso também bater no meu peito e dizer que eu sou boazinha, que eu sou aquela mulher que sou cheia de, como que eu digo, Ivan? Virtudes. Cheia de virtudes. Não. É a graça. É a graça. É o favor imerecido. Também. É o favor imerecido também. Então, todos os lados que nós olhamos e vemos favorecidos por pessoas aqui nesta terra e vemos aí a nossa vida eterna garantida pelo Senhor, tudo é favor imerecido, tudo foi o Senhor que nos deu e nós não podemos esquecer disso, porque se o Senhor não nos orientar, nós vamos decepcionar demais, porque não vamos ter direção do Senhor, não vamos ter orientação do Senhor para vivermos aqui nesta terra. Então, dia após dia,
Nós precisamos da graça do Senhor aqui na terra e também precisamos da graça do Senhor nos garantindo vida eterna. Sabe, em cima disso que você está falando aí, você sabe o que eu aprendi aqui? Nós desmerecemos Deus duas vezes. Primeiro, por não reconhecer a sua graça, o seu favor, a fonte que tem o suprimento para a minha vida. E segundo, por receber e atribuir a outro. Receber e não agradecer. Receber e não reconhecer que é o Senhor que está proporcionando. Quantos milagres, queridos, você já recebeu na tua vida? E o teu coração foi insensível até para o agradecimento e o reconhecimento a Deus. Então que nesta reflexão você possa entender. A Bíblia aqui não está mandando você desmerecer o favor de quem pode te ajudar, não. Muito pelo contrário. Está mandando aqui você abrir a tua visão acerca das questões espirituais. Favor do teu próximo, favor do teu semelhante. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Fazemos parte da tua vida e temos, né, que estar perto de pessoas mesmo, porque a nossa vida é uns ajudando os outros. Faz parte da nossa vida. Essa é a história da humanidade. Sempre foi e sempre será. Dependendo uns dos outros. Mas o que a Bíblia me chama a atenção é de que maior que o favor que eu possa te prestar, ou você possa me prestar, maior é o favor que Deus pode prestar para você. Esse é o maior favor da sua vida. E você não pode desprezar isso. Você tem que se fortalecer nisso, neste entendimento. Foi o que o Paulo falou, olha, quando ele fala assim: fortifique-se na graça que há em Jesus. É como ele estava falando assim: meu filho, tenha esse entendimento. Não abra mão deste entendimento, e que esse entendimento cada dia mais esteja forte em sua vida. Por quê? Porque não vai valer a pena eu ter recebido tudo aqui nesta terra, todos os grandes favores que um ser humano possa prestar, ser agraciado, amado por tantas pessoas com tantos favores e viver uma vida sem necessidade alguma aqui nesta terra. Não vai adiantar se eu não tiver o favor de Deus. Não vai adiantar se eu não tiver a graça de Deus. O favor imerecido de Deus não vai adiantar. Porque o favor de Deus, querido, ele além aqui desta terra, conforme foi falado aqui, ele se estende por uma eternidade. E só o Senhor pode fazer. A salvação só o Senhor pode te proporcionar. Não é merecimento, conforme a Áurea acabou de ler aqui no livro de Efésios, mas é a graça, é o favor de Deus manifestando em sua vida através da fé daqueles que aceitam. Que Deus te abençoe para que você possa ter esse entendimento e sempre reconhecer, né? Ser grato a Deus por todos os favores, né? Por tudo aquilo que Ele tem nos prestado, tanto na esfera terrena quanto na esfera espiritual. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esses momentos, muito obrigado por mais uma oportunidade aqui. E por tudo, Senhor, que tem chegado a Deus em nós, através da palavra do Senhor, as orientações, os direcionamentos. Nós oramos agradecidos e pedimos, Senhor Deus, que nós possamos ter uma vida, Senhor, que seja exclusivamente orientada pela Tua palavra. Abençoa cada um daqueles que está conosco, que a Tua boa mão, Senhor, possa os abençoar em todas as áreas das vidas deles, o Senhor, e especialmente trazendo, Senhor, entendimento acerca do Teu projeto, ó Deus, da Tua graça, da salvação em Cristo Jesus. E assim nós oramos agradecidos por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.